Meu nome é Ana, e eu sou enfermeira há 20 anos. Em 2 décadas de plantão em hospital público, eu já vi de tudo. Já vi a vida começar, em partos complicados no meio da madrugada. Já vi a vida terminar, segurando a mão de um paciente que não tinha mais ninguém. Eu já lidei com ferimentos de bala, com acidentes de carro, com doenças que eu mal conseguia pronunciar o nome. Eu achava que tinha desenvolvido uma casca grossa, que nada mais poderia me chocar ou me surpreender. Eu estava enganada. Nada, absolutamente nada na minha carreira, me preparou para o que eu encontrei na casa da família Monteiro. Eu fui contratada para cuidar de uma dor de cabeça, e acabei me tornando a guardiã de um segredo que valia bilhões de dólares. Tudo começou há 3 anos. Eu estava esgotada, cansada da correria do hospital, dos plantões de 24 horas, do salário que mal pagava as contas. Eu queria uma mudança. Queria algo mais calmo, mais previsível. Foi quando eu vi o anúncio em uma agência de recrutamento de luxo, especializada em colocar profissionais de saúde em residências de alto padrão. A descrição da vaga era vaga e, ao mesmo tempo, muito específica. Procura-se enfermeira particular para acompanhamento contínuo de paciente do sexo feminino, com quadro de enxaqueca crônica e fotofobia severa. Paciente requer ambiente de total tranquilidade e repouso. Necessária discrição absoluta e assinatura de contrato de confidencialidade. Disponibilidade para morar na residência. Salário não é um problema. Salário não é um problema. Essa frase pulou da página. Para mim, salário sempre tinha sido um problema. Enviei meu currículo sem muita esperança. Para minha surpresa, me ligaram no dia seguinte. A entrevista não foi em um escritório ou hospital. Foi no lobby de um hotel 5 estrelas. E não foi com um médico ou um gerente de RH. Foi com o marido da paciente, o Sr. Eduardo Monteiro. Eu o conhecia das capas de revistas. Um dos homens mais ricos do país. O gênio por trás de um império farmacêutico. A empresa dele era famosa por seus medicamentos inovadores. Principalmente por um remédio quase milagroso que, diziam, era a maior revolução na prevenção e tratamento do câncer em décadas. Ele era carismático, charmoso, e me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso preocupado. Ana, obrigado por vir, disse ele, a voz calma e controlada. Eu vou ser direto. Minha esposa, Letícia, sofre de uma condição muito debilitante. São enxaquecas terríveis que a deixam de cama por dias. A luz, o som, tudo se torna uma tortura para ela. Isso, como você pode imaginar, gera crises de ansiedade e pânico terríveis. Ele parecia o retrato do marido dedicado e aflito. Nós já tentamos de tudo, os melhores médicos, os melhores tratamentos, mas a condição dela é crônica. O que nós podemos fazer é gerenciar a dor e dar a ela a melhor qualidade de vida possível. E para isso, eu preciso da melhor enfermeira ao lado dela, 24 horas por dia. Ele explicou o trabalho. Eu seria responsável por administrar a medicação, prescrita pelo médico da família, um dos neurologistas mais renomados do país. Meu trabalho seria manter o ambiente da casa calmo, monitorar os sinais vitais dela durante as crises e, acima de tudo, garantir sua privacidade. A imprensa seria cruel com a Letícia, Ana, disse ele com um olhar sério. Eles não entenderiam a fragilidade dela. Pintariam um quadro sensacionalista. Por isso, a reclusão dela é a nossa maior prioridade. Ninguém pode saber da gravidade da condição dela. A história fazia sentido. Era triste, mas plausível. E então, ele falou do salário. O número era tão alto que eu tive certeza de que ouvi errado. Era 5 vezes o que eu ganhava no hospital. Era um salário que mudaria a minha vida. Eu aceitei. Que enfermeira não aceitaria? 2 semanas depois, após uma verificação de antecedentes, que deve ter investigado até a minha 3ª geração, eu estava de malas prontas na porta da mansão dos Monteiro. Era uma fortaleza de concreto e vidro, escondida no alto de uma colina, cercada por muros altos e câmeras de segurança. Não era uma casa que convidava, era uma casa que se defendia. Fui recebida por uma governanta, que me mostrou o meu quarto. Uma suíte que era maior e mais luxuosa que o meu apartamento inteiro, e depois me levou para conhecer a minha paciente. Letícia Monteiro estava sentada em uma poltrona, em uma sala de estar com as cortinas pesadas quase fechadas, deixando entrar apenas uma luz suave e indireta. Ela era incrivelmente bonita, como uma daquelas atrizes de cinema dos anos 50. Mas era uma beleza frágil. Ela era pálida,
magra, e havia uma tristeza profunda em seus olhos, que pareciam grandes demais para o seu rosto delicado. Ela me deu um sorriso fraco. Bem-vinda, Ana. Espero não te dar muito trabalho. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Eduardo estava certo. Ela parecia uma boneca de porcelana, alguém que precisava de cuidado e proteção. Meus primeiros dias foram tranquilos. Eu me familiarizei com a rotina da casa, que era silenciosa como um convento. Aprendi o protocolo de medicação da Letícia, organizado em uma planilha pelo médico dela. Era uma combinação de analgésicos potentes, beta-bloqueadores para a enxaqueca e uma dose considerável de um ansiolítico para as crises de ansiedade. Tudo parecia se encaixar no diagnóstico que o Eduardo tinha me dado. Letícia passava a maior parte do tempo no quarto ou naquela sala escura, lendo ou ouvindo música clássica em baixo volume. Ela falava pouco. Parecia viver em um mundo próprio, um mundo de dor de cabeça e melancolia. A primeira crise aconteceu no final da minha primeira semana. Eu estava na copa da ala residencial quando ouvi um barulho vindo do quarto dela, o som de um copo quebrando. Corri para lá. Ela estava de pé, no meio do quarto, tremendo, os olhos arregalados de pânico. A luz, ela gaguejava, apontando para a janela, embora as cortinas estivessem fechadas. Está me queimando. Faz parar. Ela estava suando, a respiração ofegante. Começou a andar de um lado para o outro, agitada, as mãos na cabeça. Não consigo pensar. O barulho. Faz parar o barulho. Eu me aproximei dela com calma, usando a minha voz mais profissional e tranquilizadora. Letícia, está tudo bem. Sou eu, a Ana. Não há barulho. Não há luz forte. Você está segura. Mas ela não me ouvia. Parecia estar em outra realidade. Uma realidade de pura dor e pânico. Eu a guiei até a cama. Os sintomas eram extremos, mais intensos do que qualquer crise de enxaqueca que eu já tinha visto. Mas o protocolo do médico era claro para essas situações. Peguei o kit de emergência. Preparei a injeção, exatamente como instruído. Uma dose de um sedativo potente. Isso vai te ajudar a relaxar, Letícia. A dor vai passar, eu disse enquanto aplicava a injeção em seu braço. E passou. Em questão de minutos, a agitação dela diminuiu. O tremor parou. Os olhos dela perderam o foco, e ela afundou nos travesseiros, caindo em um sono pesado, quase antinatural. Eu fiquei ali, ao lado da cama, monitorando seus sinais vitais, que lentamente voltaram ao normal. Respirei fundo, o coração ainda um pouco acelerado pela adrenalina. O protocolo tinha funcionado. Enquanto eu a observava dormir, tão pálida e imóvel que parecia uma estátua de cera, eu refleti sobre o meu novo trabalho. Era um quadro clínico estranho, sim. Os sintomas eram um pouco atípicos. A intensidade da crise parecia desproporcional. Mas eu era uma enfermeira, não a médica dela. Meu trabalho era seguir o protocolo, aliviar o sofrimento da minha paciente. Eu pensei que tinha entendido a minha função naquela casa. Eu estava ali para gerenciar a dor de uma mulher rica e frágil, para ser a guardiã da sua enfermidade. Mal sabia eu, naquela primeira semana, que a dor dela não era a doença. A dor dela era o tratamento. A crise passou e a rotina se instalou. E que rotina estranha era aquela? Minha vida passou a ser governada pelo relógio de medicação da Letícia. Um coquetel de pílulas pela manhã para que ela acordasse sem dor. Uma dose de um estabilizador de humor na hora do almoço, para prevenir a ansiedade. E um sedativo mais forte à noite, para garantir um sono reparador. Era um ciclo químico, perfeitamente orquestrado pelo renomado Dr. Martins, o médico da família, com quem eu só falava por telefone, e que sempre parecia estar com pressa. Eu me tornei a sombra da Letícia, e ela, a minha. Nós vivíamos em uma ala isolada da mansão, um mundo à parte do império de negócios do Sr. Eduardo. Ele, por sua vez, era uma presença quase fantasmagórica. Saía antes de eu acordar, voltava muito depois de a Letícia já estar sedada para a noite. Eu o via, às vezes, por 1 ou 2 horas, nos raros dias em que ele trabalhava de casa. Ele sempre era impecavelmente educado. Me perguntava se eu precisava de algo, se a situação estava estável. Usava sempre essa palavra, situação, como se a esposa dele fosse uma variável em uma equação de negócios. O isolamento da Letícia era absoluto. Nenhum amigo a visitava. A família, os pais dela, ligavam 1 vez por semana, em um horário agendado. E a conversa era sempre curta, superficial.
Está se sentindo melhor, querida? Sim, mamãe. Estou bem. Ah, que bom. Continue se cuidando. Fim. Eu percebi que todos ao redor dela tinham aceitado a narrativa de que ela era uma mulher frágil, doente, que precisava ser deixada em paz. Ninguém questionava. Ninguém se aprofundava. Meu trabalho mais desafiador não era cuidar das crises. Era prepará-la para as suas raras aparições públicas. Uma vez por mês, mais ou menos, havia um jantar de caridade, uma gala ou um evento importante da empresa, onde a presença da senhora Monteiro era obrigatória. E esses dias eram um espetáculo de produção, uma operação de guerra. Começava 48 horas antes. O Dr. Martins me passava por telefone um protocolo de medicação especial, um ajuste para o evento. O objetivo era claro: ter a Letícia lúcida, sorridente e charmosa por um período exato de 3 a 4 horas. Nem mais, nem menos. No dia do evento, era como preparar uma atriz para o papel da sua vida. Cabeleireiro e maquiador vinham até a casa. E enquanto eles trabalhavam, eu ficava ao lado, monitorando. O maquiador tinha uma tarefa difícil: usar seus truques para esconder a palidez da pele dela, a falta de brilho nos olhos e um tremor quase imperceptível que às vezes aparecia na mão esquerda dela. É o efeito colateral dos analgésicos mais fortes. O Dr. Martins tinha me explicado uma vez. Tente mantê-la com as mãos ocupadas, segurando uma taça, uma bolsa. A parte mais surreal era o meu treinamento com ela. Uma hora antes de sair, eu me sentava com a Letícia e repassava o roteiro da noite. O marido dela, o Eduardo, me passava uma lista com os nomes e rostos dos convidados mais importantes com quem ela precisava interagir. Lembre-se, Letícia, eu dizia, mostrando a foto de um homem de cabelo branco no meu tablet. Este é o senador. Sorria. Pergunte sobre os netos dele. O nome deles é Lucas e Gabriel. Lucas e Gabriel. Ela repetia, a voz um pouco arrastada por causa da medicação. Esta é a embaixatriz da Suíça. Elogie o broche dela. E não fale sobre política. Eu instruía. Era um trabalho de cenografia. Eu estava construindo uma personagem. E na maioria das vezes funcionava. Ela saía do quarto, linda em seu vestido de grife, sorria para as fotos ao lado do marido poderoso, trocava 2 ou 3 frases ensaiadas com as pessoas certas e depois voltava para casa, exausta, pronta para a sua dose de sedativo e para o esquecimento. Foi durante uma dessas sessões de treinamento que a primeira semente de dúvida real foi plantada na minha cabeça. Estávamos repassando a lista para um jantar na casa deles. Eu mostrava as fotos, ela repetia os nomes. Tudo corria bem. Então, eu mostrei a foto do novo CEO da filial japonesa da empresa. Este é o Sr. Tanaka. O Eduardo disse que é muito importante que você o cumprimente em japonês. Diga, Konbanwa Tanaka-san. Eu instruí. Ela me olhou. Havia uma expressão de confusão genuína em seu rosto. Uma confusão que eu nunca tinha visto antes. Não era a névoa dos remédios. Era um apagão. O que é isso? Ela perguntou, apontando com a mão trêmula para o garfo que estava ao lado do prato de salada intocado na sua frente. Eu congelei. Isso é um garfo, Letícia. Garfo. Ela repetiu, como se estivesse aprendendo a palavra pela primeira vez. Ela olhou para o objeto, depois para a própria mão, como se não soubesse como conectar os dois. O momento durou talvez 3, 4 segundos. E então, ela piscou, como se saísse de um transe. Ah, claro! O garfo! Que bobeira a minha! Estou um pouco cansada hoje. E voltou a memorizar o nome do Sr. Tanaka. Mas eu não esqueci. Aquilo não era um lapso de memória comum. Não era esquecer um nome. Era esquecer um objeto, uma função, uma coisa fundamental. Na hora, eu fiz o que a minha mente treinada fez. Eu racionalizei. É a medicação. Eu disse a mim mesma. Um coquetel de drogas tão forte pode causar confusão mental, desorientação. É a única explicação que faz sentido. Eu me agarrei a essa explicação, porque a alternativa era assustadora demais para contemplar. A minha crença na história a do vício e da instabilidade mental, se tornou quase uma certeza algumas semanas depois. Era tarde da noite, quase 2 da manhã. Eu estava no meu quarto, lendo, quando ouvi um barulho na ala residencial. Fui verificar. A luz do quarto da Letícia estava acesa. A porta estava entreaberta. Eu espiei.
Ela não estava tendo uma crise. Ela estava acordada, de camisola, vasculhando freneticamente as gavetas da sua penteadeira, os armários do seu closet. Ela procurava por algo, com o desespero de quem perdeu a coisa mais importante do mundo. Eu entrei devagar. Letícia? O que foi? Você precisa de alguma coisa? Ela se virou para mim, e o olhar dela era de pura súplica. Um olhar que eu já tinha visto antes, muitas vezes, nos corredores do hospital. Ana, por favor, ela sussurrou, se aproximando de mim, as mãos geladas segurando o meu braço. O meu remédio, aquele para a dor, aquele mais forte. O Dr. Martins disse que você só podia me dar de 8 em 8 horas, mas eu preciso agora. Por favor, a dor está voltando. Eu não vou aguentar. Só um pouco. Era o pedido clássico, a negociação, a súplica de um dependente. Meu coração se encheu de uma pena imensa. Ela era uma prisioneira, de fato. Eu não posso, Letícia, eu disse, a voz firme, mas gentil. Eu preciso seguir as ordens do médico. A sua próxima dose é só às 6 da manhã. Tente respirar fundo. Eu vou buscar um chá de camomila para você. Ela começou a chorar. Um choro baixo, desesperado. Você não entende. Você não entende. Mas eu achava que entendia. Naquele momento, todas as peças se encaixaram na minha cabeça de uma forma lógica e trágica. As crises de enxaqueca, a ansiedade, a necessidade de reclusão, a confusão mental e agora, a súplica por mais remédios. Eu voltei para o meu quarto, deixando-a chorando em silêncio, e tive a certeza absoluta do meu diagnóstico particular. A história toda fazia sentido. A minha paciente não era apenas uma mulher doente sofrendo de enxaquecas. Ela era uma viciada, uma prisioneira da sua própria dependência, protegida e escondida pelo poder e pelo dinheiro do marido. E o meu trabalho, eu finalmente entendi com uma clareza deprimente, não era o de uma enfermeira que cura, era o de uma carcereira que controla o acesso à droga. Com a minha nova e triste certeza, a minha forma de trabalhar mudou. Eu me tornei mais eficiente, mais distante. Passei a enxergar a Letícia não como uma patroa, mas como uma paciente crônica com uma condição que eu conhecia bem, a dependência. Eu mantinha a rotina de medicação com uma precisão militar, não por cuidado, mas por controle, e, em parte, por pena. Eu via nela uma vítima, não apenas do vício, mas daquele marido que preferia mantê-la em uma névoa química, a ter que lidar com um escândalo. A vida seguiu nesse ritmo por meses. Era uma dança macabra e silenciosa. Eu preparava a Letícia para os seus eventos, ela atuava a sua parte, voltava para casa exausta e eu a colocava para dormir com um sedativo. Eduardo Monteiro me cumprimentava nos corredores com aquele seu sorriso polido, agradecendo pelo meu excelente trabalho em manter a situação estável. A situação. Eu odiava aquela palavra. Eu me tornei uma especialista em esconder os sinais. Aprendi a usar um tipo específico de corretivo para disfarçar as olheiras profundas dela. Aprendi a arrumar o cabelo dela de uma forma que escondesse uma pequena falha que tinha começado a aparecer perto da têmpora. Aprendi a identificar os gatilhos que a deixavam mais ansiosa e a medicá-la preventivamente, antes que uma crise pudesse começar. Eu era boa no meu trabalho, boa demais, e isso me enchia de vergonha. A rachadura na minha teoria, na minha História A, apareceu em uma tarde chuvosa de terça-feira. Como todo mês, chegou a remessa de medicamentos da farmácia de manipulação de elite que atendia a família. Eram caixas e caixas de remédios, todos com o nome da Letícia, prescritos pelo Dr. Martins. Meu trabalho era conferir tudo, organizar e estocar no armário de medicamentos trancado. Eu estava fazendo exatamente isso, checando os nomes e as dosagens contra a lista de prescrições. Ansiolíticos, ok. Analgésicos opioides, ok. Beta-bloqueadores, ok. E então, eu vi um frasco que eu nunca tinha visto antes. Não era de uma droga comercial. A etiqueta era diferente. Branca, com letras pretas, em um formato que eu conhecia bem dos meus tempos de hospital. Era a etiqueta de um medicamento de ensaio clínico. Em vez de um nome comercial, havia um código, RTX74B, e abaixo os dizeres, uso exclusivo para pesquisa, armazenar em baixa temperatura. Eu senti um calafrio imediato. Um alarme profissional soou na minha cabeça. Ensaio clínico? Por que diabos a Letícia estaria tomando um medicamento experimental?
O diagnóstico dela era enxaqueca e ansiedade. São condições tratadas com um arsenal de drogas já conhecidas e aprovadas. A participação em um estudo clínico, especialmente de uma droga com um código desses, que indicava ser algo novo, era um procedimento complexo. Exigiria o consentimento informado da paciente, um acompanhamento rigoroso por um comitê de ética. E eu, como enfermeira administradora, teria que ter sido informada de cada detalhe. Eu peguei o frasco. O líquido dentro era límpido, incolor, parecia água, mas eu sabia que as coisas mais potentes do mundo muitas vezes se parecem com água. Meu protocolo era claro. Eu não podia administrar um medicamento que não estivesse na prescrição oficial e que eu não conhecesse. E aquele código, RTX74B, não estava em lugar nenhum. Peguei meu telefone e liguei para o Dr. Martins. Ele atendeu, a voz apressada de sempre. Dr. Martins, aqui é a Ana, enfermeira da Sra. Monteiro. Estou conferindo a nova remessa de medicamentos e há um frasco aqui que não reconheço. Ah, sim, disse ele sem hesitar. O RTX. O Sr. Monteiro já estava ciente da entrega. Sim, mas o que é? Insisti. É um medicamento de ensaio clínico. Não está no protocolo dela. Qual a indicação? Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa curta, mas que pareceu durar uma eternidade. Olha, Ana, disse ele. O tom agora perdendo a cordialidade e se tornando frio, quase irritado. É um novo composto, um análogo de um dos medicamentos anteriores dela, com um perfil de efeitos colaterais mais baixo. É mais eficaz para as enxaquecas refratárias que ela apresenta. Apenas siga a instrução que está na caixa. Substitua o analgésico antigo por este, na mesma dosagem. Eu não podia acreditar naquilo. A resposta dele era uma violação de todos os procedimentos médicos que eu conhecia. Mas, doutor, eu continuei, a Sra. Monteiro está formalmente participando de um estudo? Porque se estiver, eu preciso ter acesso aos documentos, ao termo de consentimento, aos possíveis efeitos adversos. Eu não posso administrar uma droga experimental às cegas. É contra o meu código de ética. A voz dele ficou dura como aço. Enfermeira Ana, você é uma profissional excelente, e eu entendo o seu zelo. Mas a sua função, neste caso, é administrar a medicação que eu, como médico responsável, prescrevo. As particularidades do tratamento são de minha responsabilidade e da família. O Sr. Monteiro está ciente e aprova cada passo. Não se preocupe com isso. Apenas faça o seu trabalho. E antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele desligou. Eu fiquei segurando meu telefone, olhando para o frasco na minha outra mão. A conversa não tinha me tranquilizado. Tinha feito o oposto. Tinha confirmado que havia algo muito errado ali. Um médico nunca, em sã consciência, seria tão vago e desdenhoso sobre uma droga experimental. Ele estava escondendo alguma coisa. A família estava escondendo alguma coisa. A minha teoria da dependência química, que antes parecia tão sólida, agora tinha uma falha enorme. Viciados não recebem drogas experimentais de ponta. Eles recebem metadona, terapia, tratamentos de desintoxicação. Não um frasco com um código que parecia saído de um laboratório de ficção científica. Eu estava diante de um dilema profissional e moral. Eu não podia administrar aquela droga, mas se eu me recusasse, eu seria demitida. E talvez, processada por quebra de contrato. Eu precisava saber o que era aquilo. Naquela noite eu não consegui dormir. Esperei a casa inteira se aquietar. Fui até o meu quarto e peguei um notebook antigo, um que eu mal usava, só para ter certeza de que não estava sendo monitorado. Usei a rede de Wi-Fi de um vizinho, que eu consegui pegar da minha janela. Entrei em um portal de acesso restrito para profissionais de saúde. Um banco de dados global de pesquisas médicas e ensaios clínicos. Era um tiro no escuro. A maioria desses estudos é confidencial, mas eu tinha que tentar. Na barra de pesquisa eu digitei o código RTX74B e apertei Enter. Por um segundo, nada aconteceu. E então, um único resultado apareceu na tela. Um único link. Meu coração disparou. Eu cliquei. A página que se abriu era a de um ensaio clínico. Fase 2. Patrocinado e conduzido pela própria farmacêutica do Sr. Eduardo Monteiro. O meu queixo caiu. Ele estava testando uma droga da sua própria empresa na sua esposa? Eu li o título do estudo, e as palavras pareceram borrar na minha frente. Eu li de novo, e de novo, para ter certeza de que estava entendendo. E cada palavra era um martelo quebrando a realidade que eu achava que conhecia.
O estudo não tinha absolutamente nada a ver com enxaqueca, nem com ansiedade, nem com dependência química. O título da pesquisa era claro, técnico e aterrorizante. Era Terapia Celular Experimental para a Inibição de Metástases em Carcinomas de Células Escamosas. Carcinoma. A palavra ficou piscando na minha mente. A palavra que todo mundo, rico ou pobre, teme mais do que qualquer outra. Câncer. Eu fechei o notebook com um baque surdo, o coração disparado no peito. Carcinoma. Câncer. A palavra ecoava na minha cabeça, realinhando cada fato, cada sintoma, cada mentira que me contaram nos últimos meses. De repente, tudo fazia um sentido horrível e perfeito. O cansaço constante da Letícia, a palidez, a perda de peso que eu atribuía à ansiedade, o tremor na mão esquerda, aquele episódio bizarro de confusão com o garfo. Não era a névoa dos remédios, era um sintoma neurológico. E a dor lancinante que ela descrevia como enxaqueca, era provavelmente a dor de um tumor crescendo ou de metástase se espalhando. Senti uma onda de náusea, não apenas pelo horror da doença, mas pela minha própria estupidez, pela minha arrogância profissional. Eu, a enfermeira experiente, tinha julgado a minha paciente, tinha a rotulado como uma viciada, uma mulher fraca. E todo esse tempo, ela era uma vítima de uma doença terrível e de algo muito, muito pior. Minha primeira emoção foi uma empatia avassaladora. Pobrezinha. Aquela mulher frágil e solitária estava enfrentando o fim da vida, e a sua própria família a tratava como uma louca. Mas a empatia rapidamente deu lugar a uma pergunta que queimava na minha mente. Por quê? Por que a farsa? Por que esconder um diagnóstico de câncer? No mundo em que vivemos, infelizmente, a doença é comum. As pessoas recebem apoio, tratamento, compaixão. Por que construir uma mentira tão elaborada, tão cruel, para disfarçar a verdade? Qual era o segredo que valia a pena tratar a própria esposa como uma prisioneira mental? Meu trabalho mudou de novo. Eu não era mais uma carcereira de uma viciada. Eu era uma detetive, e a minha cena do crime era aquela mansão silenciosa. Comecei a prestar atenção em tudo com um novo olhar. A primeira coisa que fiz foi reexaminar a lista de medicamentos. Agora, com a palavra câncer na cabeça, o coquetel de drogas fazia um sentido completamente diferente e muito mais sinistro. O analgésico opioide não era para a enxaqueca, era para a dor oncológica severa. O ansiolítico era, na verdade, um potente antiemético, usado para controlar as náuseas violentas causadas por quimioterapia. E o novo medicamento experimental, o RTX-74B, era a quimioterapia em si. Uma terapia experimental que eles estavam testando nela, em segredo. Eu estava sem saber, administrando um tratamento de câncer clandestino. A necessidade de encontrar provas, de entender o plano completo, se tornou uma obsessão. Eu sabia que as respostas estariam no único lugar da casa que era território proibido para mim, o escritório particular do Eduardo Monteiro. Esperei pela minha oportunidade, e ela veio uma semana depois. Eduardo anunciou, durante o café da manhã, que faria uma viagem de 2 dias para a Ásia, para uma reunião com investidores. Seria a minha janela. Na noite em que ele viajou, esperei a casa inteira mergulhar no silêncio. Dei a Letícia seu sedativo noturno, e quando tive certeza de que ela estava em um sono profundo, eu fui. O escritório dele era como o resto da casa, grande, frio, impessoal e impecavelmente arrumado. Parecia o escritório de um CEO, não um espaço pessoal. Comecei a procurar. Gavetas, armários. Nada. Apenas contratos, relatórios de mercado, papéis de negócios. Então eu vi. Escondido atrás de um grande quadro de arte abstrata na parede, havia um cofre biométrico, que exigia uma impressão digital. Fim da linha. Eu me senti uma idiota. É claro que os segredos dele estariam trancados. Eu estava prestes a desistir, quando me lembrei de algo que a Letícia tinha me dito, em um dos seus raros momentos de lucidez. Falávamos sobre senhas, e ela riu fraco e disse: "O Eduardo é tão previsível. Ele usa a data do nosso aniversário de casamento para tudo." Era um tiro no escuro, mas ao lado do leitor de digital, havia um pequeno teclado numérico, para um código de backup. Com o coração na garganta, eu digitei os números. O dia, o mês e o ano em que eles se casaram. A luz do painel ficou verde. A porta do cofre se abriu com um clique suave. Lá dentro,
Não havia dinheiro nem joias. Havia apenas pastas. E uma delas tinha a etiqueta: Lieme, pessoal, Letícia Monteiro. Eu peguei a pasta. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abri-la. Dentro estava o histórico médico completo e verdadeiro da Letícia. Exames de sangue, biópsias, tomografias e o diagnóstico, claro como o dia, datado de quase 2 anos atrás. Carcinoma em estágio 4. O prognóstico era brutal, sem esperança de cura. Apenas tratamento paliativo para estender a vida por mais 1 ou 2 anos. Ao lado dos exames dela, havia outra pasta. Esta tinha a etiqueta de um dos maiores bancos de investimento do mundo. E o título era Projeto de Fusão, Monteiro Pharma em Horizon Global. Comecei a ler. Era a proposta de fusão da empresa do Eduardo com um conglomerado asiático. Um negócio que criaria uma das maiores farmacêuticas do planeta. Um negócio de bilhões e bilhões de dólares. Folheei as páginas do contrato preliminar, o jargão legal e financeiro me dando dor de cabeça. E então, eu encontrei uma cláusula, pequena, mas explosiva. A cláusula de material adverso. Nela, estava escrito que o acordo poderia ser anulado se qualquer informação adversa sobre a saúde e estabilidade dos executivos-chave e suas famílias imediatas fosse revelada antes da conclusão do negócio. Uma doença terminal na família do CEO, isso seria um terremoto, afetaria a confiança dos investidores, derrubaria o preço das ações, arruinaria o negócio. E, para piorar, na seção de marketing, lá estava a joia da coroa da empresa Monteiro, o seu remédio milagroso contra o câncer, o produto que representava 60% do faturamento da empresa. Naquele momento, no silêncio daquele escritório, a verdade inteira me atingiu como um trem desgovernado. A hipocrisia, a monstruosidade. Eduardo Monteiro não estava escondendo a doença da esposa para protegê-la da imprensa. Ele estava escondendo a doença dela para proteger o preço das suas ações. Ele não podia deixar o mundo saber que a esposa do homem que vendia a cura para o câncer estava, ela mesma, morrendo de câncer. Seria a prova viva de que o seu produto, o seu império, a sua vida inteira, era uma fraude. A Letícia não era uma paciente. Era uma evidência que precisava ser escondida. O tratamento de enxaqueca, a sedação, o isolamento, era tudo para impedi-la de, em um momento de dor, de delírio ou de simples desespero, contar a verdade para alguém. Eu estava ali, com os documentos que podiam destruir um império nas minhas mãos, quando ouvi um som que gelou a minha alma. O som da porta da frente da mansão se abrindo. Meu sangue sumiu. Ele não estava na Ásia. Ele tinha voltado. Em pânico, joguei as pastas de qualquer jeito dentro do cofre, fechei a porta e corri para fora do escritório. Eu não me preocupei em trancar a porta, apenas a encostei. Disparei pelos corredores escuros de volta para a ala dos quartos. Entrei no meu quarto, fechei a porta e me encostei nela, ofegante, o coração parecendo que ia explodir. Eu consegui. Ele não me viu. E então meu celular, que estava no meu bolso, vibrou. Peguei o aparelho com a mão trêmula. Era uma mensagem, de um número que eu não reconhecia. Abri a mensagem. Havia uma foto, uma imagem granulada, em preto e branco. Era eu, de costas, dentro do escritório dele, segurando os arquivos. A foto tinha sido tirada por uma câmera de segurança escondida no canto da sala. Abaixo da foto, uma única linha de texto. Acho que precisamos conversar sobre o seu contrato de confidencialidade, Ana. A mensagem no celular era como a sentença de um juiz. Uma foto minha, dentro do lugar mais proibido da casa, e uma frase que era ao mesmo tempo um convite e uma ameaça. Acho que precisamos conversar sobre o seu contrato de confidencialidade, Ana. Não havia para onde correr. A casa, que já parecia uma prisão, agora tinha se tornado oficialmente a minha cela. Ele não apenas tinha voltado. Ele estava me observando o tempo todo. A viagem para a Ásia provavelmente nunca existiu. Foi uma isca. E eu a mordi. O medo que senti foi diferente de tudo. Era um medo frio, lúcido. O medo de um animal que sabe que o predador está do lado de fora da toca. Meu celular vibrou de novo. A mesma tela preta, o mesmo número desconhecido. Na sala de estar principal. Em 5 minutos. A ordem era clara. Eu não tinha escolha. Respirei fundo, tentando controlar a tremedeira nas minhas mãos. Alisei meu uniforme de enfermeira, uma tentativa patética de manter a compostura profissional, e caminhei para o meu julgamento. Ele estava lá,
como eu sabia que estaria, sentado em uma poltrona de couro escuro, de frente para a lareira apagada, com um copo de uísque na mão. A sala estava em penumbra, iluminada apenas por um abajur ao lado dele. Ele parecia perfeitamente calmo, como se estivesse esperando um convidado para um drink. "Boa noite, Ana", disse ele, sem se virar para mim. "Aceita uma bebida? Imagino que a noite esteja sendo longa para você." "Eu não quero uma bebida, Eduardo", eu respondi, a voz mais firme do que eu me sentia. "Eu quero saber o que você quer." Ele deu um gole no uísque e finalmente se virou para me encarar. Havia um sorriso divertido em seus lábios. "O que eu quero? Você é uma mulher inteligente, Ana. Acho que você já sabe, mas eu admiro a sua iniciativa. De verdade, a forma como você descobriu tudo foi impressionante. Você é uma ótima investigadora. Talvez tenha escolhido a profissão errada." Eu não caí na provocação. "Ela tem câncer, Eduardo. E você está escondendo isso do mundo, tratando-a como uma viciada, dopando-a para que ela não fale. Tudo por causa de um negócio, de dinheiro." "Dinheiro?" Ele riu, uma risada genuína que me deu um calafrio. "Ah, Ana, você ainda pensa pequeno. Não é sobre o dinheiro. O dinheiro é só o placar do jogo. É sobre o legado. É sobre o império que eu construí. Um império baseado em uma promessa, a de que nós podemos vencer a maior inimiga da humanidade. A minha empresa não vende remédios, vende esperança. E a verdade feia e inconveniente sobre a doença da minha esposa. A verdade é má para os negócios. Ela destrói a esperança. E eu não posso permitir isso." A frieza com que ele falava era desumana. Ele não estava se defendendo. Estava se explicando, como se a lógica dele fosse a única possível. "Então você a mantém prisioneira aqui, sedada, esperando ela morrer em silêncio para que o seu legado não seja manchado?" Eu acusei, a raiva finalmente superando o medo. "Eu estou dando a ela o melhor cuidado que o dinheiro pode comprar", retrucou ele, o tom agora mais duro. "E estou protegendo o que nós dois construímos. Sim, nós dois. Você agora faz parte disso, Ana. No momento em que você assinou aquele contrato de confidencialidade, você entrou para o time. E agora que você sabe a verdade, você tem um problema. E eu, por consequência, também tenho." Ele se levantou e caminhou lentamente em minha direção. "E eu preciso resolver o meu problema, Ana. Eu não posso te silenciar da forma tradicional. Seria arriscado. Deixaria rastros. E eu detesto desordem. Mas eu posso te comprar. Eu posso te dar tanto dinheiro que essa sua consciência pesada vai se afogar em champanhe pelo resto da sua vida." Eu o encarei, em silêncio, esperando a proposta. "Eu te ofereço um novo contrato", disse ele. "Um contrato permanente. Você continuará sendo a enfermeira da Letícia, mas com um novo título. Curadora médica-chefe. Seu salário será 10 vezes o que é hoje. Eu vou criar uma fundação de caridade em nome da Letícia, para a pesquisa de doenças raras. E você, Ana, será a presidente do conselho dessa fundação. Terá status, prestígio, uma imagem pública de filantropa. Você viajará o mundo, dará palestras." Era uma oferta diabólica. Ele não estava apenas me oferecendo dinheiro. Estava me oferecendo uma nova identidade. Uma identidade que me tornaria publicamente cúmplice da farsa dele. Se eu aceitasse, como eu poderia um dia denunciá-lo? Eu seria a presidente da fundação dele, a prova viva da sua bondade e preocupação. "Você se torna parte da solução e não do problema", ele concluiu, o sorriso voltando. "Você se torna uma de nós, rica, poderosa e, o mais importante, segura." "Aí se eu recusar?" perguntei, a palavra arranhando a minha garganta. O sorriso dele desapareceu. Ele se aproximou até ficar a centímetros de mim. A voz dele baixou para um sussurro gelado. "Se você recusar, Ana, então você continua sendo o problema. E eu não tenho escolha a não ser resolver o problema, de forma permanente. E acredite em mim, eu sou muito, muito bom em resolver problemas." A ameaça não era mais velada. Era uma promessa. Ele se afastou e voltou para a sua poltrona. "Você não precisa me responder agora", disse ele, pegando seu copo de uísque. "Você tem até o amanhecer para pensar na minha oferta generosa. Pense no seu futuro. Pense na sua vida. Pense no que é melhor para você. Mas pense rápido." Ele me dispensou com um aceno de mão. Eu me virei e caminhei para fora da sala, as pernas como gelatina. Ele tinha me colocado em um beco sem saída.
Uma escolha entre me tornar um monstro rico e poderoso ou ser apagada da existência. Enquanto eu subia as escadas para o meu quarto, a imagem da Letícia, frágil e adormecida em sua cama, veio à minha mente. E a verdade me atingiu com a força de um soco. A escolha não era sobre a minha vida, era sobre a dela. Ele só me deixaria viver se eu concordasse em ajudar a manter a esposa dele em sua prisão química, talvez pelo resto da vida dela. Se eu aceitasse, eu estaria condenando a Letícia. Se eu recusasse, ele me eliminaria, contrataria outra enfermeira e continuaria o seu plano do mesmo jeito. A minha morte, ou a minha cumplicidade, não mudariam em nada o destino dela. A única coisa que eu podia escolher era o meu próprio fim. E pela primeira vez, a ideia de lutar parecia completamente inútil. O jogo estava armado. E eu já tinha perdido. Fui a enfermeira da enxaqueca da Socialite. A verdade era muito pior. Roteiro para a narração. Parte 6 de 6. Final. Eu passei a noite inteira em claro, sentada na poltrona do meu quarto, olhando para a cidade iluminada lá fora. O ultimato do Eduardo ecoava na minha cabeça. Junte-se a mim ou desapareça. Cúmplice ou cadáver. A escolha parecia binária, impossível e, acima de tudo, inútil. Minha rebeldia ou minha submissão não salvariam a Letícia. Ele sempre venceria. Mas conforme a noite avançava, uma outra ideia, uma terceira via, começou a se formar na minha mente. Uma ideia nascida do meu desespero, da minha raiva e, principalmente, do meu juramento como enfermeira. O meu dever não era com o homem que me pagava, era com a minha paciente. E se eu não pudesse salvá-la, talvez eu pudesse honrá-la. Eu precisava entender a mulher por trás da doença, por trás da sedação. Eu precisava saber quem era a verdadeira Letícia. Com um propósito renovado, eu fui até o quarto dela. Ela dormia, a respiração suave, sob o efeito do sedativo da noite. Ao lado da cama dela, havia um notebook de design elegante. Eu nunca o tinha tocado. Mas naquela noite, eu o peguei. Eu não sabia a senha, mas tentei o que parecia óbvio. A data de nascimento dela. Abril. A área de trabalho estava quase vazia. Alguns ícones de programas de arte, um navegador de internet. Mas havia uma pasta, em um canto, com um nome estranho. Receitas da vovó. Meu instinto gritou. Cliquei. A pasta estava cheia de arquivos. E não eram receitas. Eram e-mails, registros de conversas e vídeos. Dezenas de pequenos vídeos. Eram um diário. Um diário em vídeo da própria Letícia, gravado ao longo dos últimos 2 anos. Cliquei no primeiro vídeo. O rosto da Letícia apareceu na tela. Ela estava mais saudável, mas os olhos já mostravam uma sombra de medo. Diário, dia 1. Ela começou, a voz trêmula. Eu sei, eu descobri. O diagnóstico. O médico me contou a verdade antes que o Eduardo pudesse silenciá-lo. E eu sei o que ele vai fazer. Ele não vai me tratar. Ele vai me esconder. Meu coração parou. Eu continuei a assistir. Vídeo após vídeo, ela contava a sua história. A verdade. Ela sabia de tudo. Do câncer, do plano do marido, da fraude do remédio. As crises não eram apenas sintomas da doença. Eram atos de rebelião. Eram suas tentativas de lutar contra a sedação, de tentar se comunicar, de tentar pedir ajuda. E o mais chocante de tudo, ela não era uma vítima passiva. Ela estava lutando. Os e-mails na pasta mostravam que ela tinha contatado secretamente um grupo de jornalistas investigativos. Ela tinha contratado seus próprios investigadores. Ela estava montando um dossiê para destruir o marido, mas ele descobriu o plano dela antes. E a minha contratação, o meu regime de sedação, foi a resposta dele para silenciar a rebelião dela de uma vez por todas. E então, eu encontrei o último vídeo, gravado poucas semanas antes de eu chegar. Os olhos dela estavam fundos, a voz fraca, mas cheia de uma determinação de aço. Ele está ganhando, disse ela para a câmera. Ele vai me trancar dentro da minha própria mente. Mas eu tenho um último plano, uma apólice de seguro. Eu juntei todas as provas, todos os documentos, em um único arquivo criptografado e enviei para uma pessoa, a única pessoa no mundo que o odeia tanto quanto eu, a única que teria coragem de usar. Eu dei a ela um interruptor, um código de ativação. Se tudo mais falhar, ela tem a minha permissão para queimar o império dele até o chão. Ela fez uma pausa, respirou fundo. O nome dela é Laura, a primeira esposa dele. Eu congelei. Laura, a ex-mulher,
A mulher que ele tinha comprado o silêncio 20 anos atrás. A Letícia a tinha encontrado e tinha lhe dado a arma final. Eu tinha a minha resposta. A minha terceira via. Eu não precisava ser cúmplice. E não precisava morrer. Eu precisava ser a enfermeira que a minha paciente, a verdadeira Letícia, queria que eu fosse. O amanhecer estava chegando. A hora da minha decisão. Deixei o quarto da Letícia e fui para a sala de estar, onde o Eduardo me esperava. Ele estava sentado na mesma poltrona, o mesmo copo de uísque na mão. Então, perguntou ele, qual vai ser, Ana? O conselho da fundação ou o esquecimento? Eu olhei para ele, e pela primeira vez, eu não vi um monstro todo-poderoso. Eu vi um homem apavorado, se escondendo atrás de uma muralha de dinheiro. Nenhum dos dois, eu respondi. Peguei meu celular e disquei um número que encontrei nos arquivos da Letícia. Um número de um telefone suíço. A chamada foi atendida no primeiro toque. Uma voz de mulher, de meia idade, forte e clara, disse: Alô? Laura? Eu perguntei. Houve um silêncio do outro lado. Eduardo se levantou, o rosto uma máscara de fúria e confusão. Quem está falando? Perguntou a voz. Meu nome é Ana. Eu sou a enfermeira da Letícia, eu disse, olhando diretamente nos olhos do Eduardo. Ela me pediu para te dar um recado. Ela disse que o protocolo da confissão está ativado e o código é Justiça para David. Eu desliguei o telefone. O rosto do Eduardo ficou branco. Ele entendeu. Ele entendeu que o jogo não era mais entre ele e eu. Era entre ele e todos os fantasmas que ele tinha criado. Meu trabalho ali tinha acabado. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu me virei e caminhei para fora daquela casa, sob o primeiro raio de sol da manhã. Eu não levei nada comigo, apenas o segredo que eu fui paga para guardar, e que no final, eu ajudei a libertar. Eu não sei o que aconteceu com o império do Eduardo, ou com a vingança da Laura, e não sei o que aconteceu com a Letícia, mas às vezes, à noite, eu penso nela, e eu gosto de acreditar que, onde quer que ela esteja, ela finalmente encontrou a paz, porque no fim das contas, eu não fui a heroína da história dela, e nem a vilã. Eu fui apenas a enfermeira que no último momento teve a honra de administrar a dose final, não a de sedativo, a dose de verdade.